Esse texto aqui do capítulo 4 de Gálatas é muito interessante porque Paulo ele começa a dizer: eu lhes suplico, irmãos, que vocês se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Olha que coisa interessante e bonita. Deus usou uma situação de uma enfermidade de Paulo para levá-lo para aquele lugar. Paulo deixa claro aqui que foi por causa de uma enfermidade que ele acabou pregando o evangelho para aquele povo. A gente não sabe como foi a situação, mas ele disse, foi por causa de uma enfermidade que eu cheguei aí. Né? Eu gosto sempre de falar o que aconteceu com o pastor na época que ele foi internado. A gente preocupado, aquela coisa toda, mas quantas pessoas ouviram o evangelho ali, onde ele estava, no hospital? Toda vez que eu leio isso, depois que aconteceu, eu me lembro dessa questão do pastor. Quantas pessoas passaram ali naqueles 7 dias e ouviram uma palavra, ouviram algo que confortou, que animou, por causa da enfermidade. O pastor precisou ir para lá para a gente cantar, orar por eles. Quantas pessoas foram alcançadas por causa daquela enfermidade? Isso acontece muitas vezes. Paulo está dizendo, Deus usou uma enfermidade. Eu fiquei doente para poder pregar para vocês. Aí olha, ele segue dizendo o seguinte: embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou com desdém. Ao contrário, me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo. O que Paulo está dizendo? A minha doença foi uma provação para vocês. Poxa, se o líder está doente, é uma provação para quem é liderado dessa pessoa. O pastor está doente, nós já vivemos isso. Você fica, meu Deus, e agora? Será que nós vamos perder o nosso pastor como outros perderam? O pastor poderia ter acontecido? Poderia. Muitos perderam. Ele disse, é uma provação, mas vocês não me desdenharam. Não é porque você está doente que você não é um homem de Deus. Não é porque você está nessa situação que você não é ungido. Paulo está dizendo, vocês não jogaram na minha cara a minha fraqueza da enfermidade. Pelo contrário, vocês me honraram. Vocês me trataram como um anjo de Deus. Vocês me trataram como se eu fosse o próprio Senhor Jesus. Ou seja, o que foi que aconteceu com essa igreja? Aí ele segue dizendo, o que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Essa é uma das bases que os teólogos usam para dizer que a enfermidade de Paulo, que o espinho na carne, era um problema nos olhos, era um problema na vista. Aí ele diz, eu tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Aí olhe só a terceira voz. Os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem. Mas eles querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelos por ele. Sabe o que estava acontecendo? Esse grupinho de falsos profetas, falsos crentes, eles queriam tirar a igreja debaixo do cajado de Paulo e trazer para o deles. E quando você está em campanha, como é que você age? Você é a melhor pessoa do mundo. Quando você quer ganhar a simpatia das pessoas, então você é o melhor cara. Você não repreende. Essas pessoas não repreendiam ninguém. Essas pessoas não diziam, você está errado. Não. Aí ele está dizendo, essas pessoas querem agradar vocês. Eu estava comentando com o pastor, o que está acontecendo no mundo, mas vamos falar do Brasil, o que está acontecendo hoje é assim. É um monte de pastor na internet pregando o que as pessoas querem ouvir. Que eu digo, gente, esse povo rasgou essa parte da Bíblia. Será que já reescreveram e eu não estou sabendo? Porque o cara batiza qualquer pessoa, o camarada está em fornicação, mora junto com o namorado, terminou um casamento, começa outro. Bora batizar. Tibungo? Batiza? Porque é famoso, é rico. Vamos batizar. Ah, não, olha, Deus tem algo muito grande para você. Para quem? Para quem está no pecado? Então é um monte de gente mais amigo do mundo do que amigo de Deus. E Paulo fala isso. Aí Paulo está dizendo, eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade? E eu adoro, porque ele termina dizendo assim, ó, eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, porque eu estou perplexo. E eu me identifico, eu já falei para vocês, eu me vejo nisso aí. Porque eu também ia dizer, mas meu pai amado, ele está dizendo assim, eu estou aqui, eu queria mudar meu tom de voz.
Eu queria estar aí com vocês porque eu estou passado, eu estou perplexo. Porque é tipo assim, como é que você ensina a pessoa, ele está falando, gente, de uma igreja boa. Vocês estão entendendo a gravidade? Ele não está falando de uma igreja cheia de gente pecadora, que fazia coisa errada, não. Ele está falando de uma igreja amorosa. Ele está falando de uma igreja que honrava o seu pastor. Ele está falando de uma igreja que cuidou dele quando ele estava doente. Ele está falando de uma igreja que tinha alegria. Aí ele diz o que foi que aconteceu, gente. O que foi que aconteceu? Eles tinham tudo isso, mas não tinham firmeza. Não tinham firmeza de caráter, firmeza de propósito. Por isso que é tão perigoso. Quando você é muito do auê, do oba-oba. Não tem gente que é assim? Tem gente que... Preste atenção em algumas pessoas na igreja ao longo dos anos. Tem aquelas pessoas que chegam, elas são tão maravilhosas, daqui a pouco elas somem. Porque elas têm tudo, menos firmeza. É aquele cara que quando ele se apaixona, ele joga pétalas de rosas pelo chão, ele faz declarações de amor. Quando ele se abusa, da mesma proporção que ele encheu o saco, um camarada aqui na igreja, quando ele se apaixonava por uma menina, mas ele enchia o saco. E o pastor, não é hora, não, e ele queria. E aí ele ficava, quando ele conseguia, pronto. Quando ele começava a namorar, de tanta insistência, quando ela apresentava para os pais, quando ela estava totalmente envolvida, aí ele dava um chute. Com a mesma proporção, a mesma intensidade, dava um chute. Essas pessoas, elas têm tudo menos firmeza de caráter, firmeza de propósito. Então tem que ter muito cuidado com pessoas assim. Porque o que é que a gente faz aqui na igreja? Porque é o que a palavra nos ensina. A gente prega aqui, ensina e ajuda você a criar raiz. Ajuda você a ser equilibrado. Ajuda você a crescer de forma saudável e não no auê. Porque todo esse povo do auê não tem raiz. Não tem raiz. É esse povo aqui, o povo amoroso, o povo, olha, esse Paulo é demais. Foi o Paulo sair, menino. Chegou outro, não tem jeito que é assim, você aconselha, você fala, é verdade, né? É mesmo, é mesmo. Aí chega outra pessoa e diz, é verdade, eu concordo com isso aí. É exatamente. São pessoas que não têm firmeza, tipo, a pessoa não consegue. Tem gente que não consegue decidir de que lado ela vai ficar. E isso é muito perigoso, que é o caso aqui da igreja. Chegou esse povo falando, se eles tivessem firmeza, não, peraí. Não, meu filho, não foi isso que a gente aprendeu. Aí Paulo diz, eu estou passado, porque eu estou de novo tendo dores de parto. O que são essas dores de parto? Ele está dizendo, eu vou ter que evangelizar vocês de novo. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Porque vocês estragaram todos esses anos. Vocês estragaram tudo, né? Então, isso é muito perigoso. Aí, leia comigo aí. A terceira voz entrou na igreja da Galácia. Como todo crente ingênuo e tolo, os gálatas deram ouvidos à voz dos falsos profetas e dos falsos crentes. Os arautos da terceira voz distorciam tudo o que Paulo havia ensinado. Os gálatas abandonaram os ensinos do seu pastor e começaram a dar ouvidos aos mercenários. O texto que você leu agora aí, em Gálatas 4, do 12 ao 20, Paulo vai dizer assim, olhe, eles estão ajeitando vocês, adulando vocês, porque eles querem tirar proveito de vocês. Eles estão querendo, tipo, que você rompa comigo. Olha, agora nós não somos mais a igreja que o apóstolo Paulo é o líder, não. Eles querem que vocês sejam do apóstolo fulano de tal. Eles não estão querendo pensar no bem de vocês, eles estão pensando no deles. Aí é por isso que Jesus diz, olha, o pastor dá a vida pelas ovelhas, se sacrifica. O pastor é aquele que vai, que tira os carrapichos, que limpa, que alimenta. Ele disse, o mercenário não. O mercenário é assim, deu a minha hora, está vindo o lobo, está vindo aí o predador, deu minha hora, estou indo embora. Dane-se o que acontecer com a ovelha. Aí Jesus diz, porque o mercenário, ele não tem preocupação com as ovelhas, ele quer ganhar o dinheiro dele. Ele é um funcionário apenas. Ele não está preocupado com o bem-estar. Paulo está dizendo isso. Essas pessoas não estão preocupadas com vocês, elas estão preocupadas em tirar proveito de vocês.